Oi, gente! Então, vamos para mais uma aulinha? Essa aqui é o risco que a gente vai estar pintando hoje. É um risco de uma aula da Sonalu Pinturas, tá? A gente vai estar pintando 2 milhos e uma peneira, com algumas florzinhas. Eu vou pintar do meu jeito, tá? E vou explicar para vocês, não é necessário vocês estar riscando essas florzinhas, tá ok? Assim como eu fiz aqui no meu desenho, ó, no tecido, não é necessário vocês estar fazendo, tá? Eu vou fazer essa pintura de um jeito fácil, rápido, simples, para que todos possam reproduzir em casa, tá? E as florzinhas a gente vai fazer na parte de acabamento, na parte final, quando a pintura estiver basicamente pronta, ok? Eu acho que assim facilita mais, porque como as florzinhas estão por cima e a gente pinta primeiro tudo que está por baixo, a gente pode deixar essas florzinhas para estar fazendo aí no final, certo? Agora a gente vai escolher as cores para estar fazendo o chão e a parte do fundo, que são as primeiras coisas que eu gosto de fazer aí, de trabalhar numa pintura, tá bom? Para depois você trabalhando os elementos que estão por cima. Então, logo após fazer o chão e o fundo, a gente vai estar fazendo a peneira, tá? Porque ela está por baixo do milho. E daí a gente vai dando seguimento. Então, gente, já passei um pouquinho de diluente com o pincel número 14, um pincel grande. Separei a cor siena natural, tá? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou vir fazendo a sombra, ó, tá? A parte do chão. Não precisa ser muito extenso, tá ok, ó? É só pra ter apoio, não é isso? Porque o milho, ele precisa ter apoio. Então, ó, eu vou marcar aqui. Lembrando que quando eu colocar a tinta assim, ela não fica marcado. Por quê? Porque eu tô usando o diluente junto com o meu pincel, tá? Senão ficaria marcado quase instantaneamente. E geralmente não é muito fácil de você tá tirando as marcas. Por isso, atenção quando for colocar a tinta aqui no fundo, tá? Gente, quando for fazer o fundo, por favor, pegue pouca tinta, tá? Use sempre a ajuda do diluente, do clareador. Se você não tiver um, não tiver outro, faça uma diluição da tinta num pratinho separado, com um pouquinho de soro fisiológico, para sua tinta ficar mais molinha, tá bom? Ou inicie o fundo fazendo o fundo aí com uma cor mais clara. Por quê? Porque quando os tons são mais claros, é mais difícil você manchar a sua pintura logo de cara, tá? Ó, para vocês poderem estar vendo o fundo que eu fiz. Para fazer uma sombra, eu tô usando cores básicas, tá? Eu tô vindo colocando aqui, ó, um pouquinho do sépia, somente nesses cantinhos, ó, pra ficar um pouquinho mais escuro, tá certo? Ó. Não precisa ser grande quantidade, sempre pouquinha quantidade. Ó, só pra dar uma sombra, tá? Esse tom mais escuro que a gente coloca é para dar profundidade e simular uma sombra, tá? Não precisa exagerar para sua pintura não ficar muito carregada, ok? Então, a parte do fundo já está pronto, do fundo não, do chão, tá? Agora a gente vai estar trabalhando a parte de cima, tá? E aí vocês separem, tá? O diluente ou o clareador para estar ajudando vocês aqui nessa tarefa, tá bom? Então, aqui você pode estar usando nessa parte do fundo qualquer tom que seja mais claro, tá? Pode ser um maçã verde, que é uma cor muito boa, que eu uso bastante para estar fazendo o fundo, tá ok? Pode ser um verde glacial ou até mesmo um amarelo bebê, tá? Um tom de palha,
um tom de areia, caqui, tá? São cores bem bonitas pra gente estar trabalhando aqui o fundo, tá? Eu vou estar trabalhando com a cor caqui, tá? Ó, aqui no meu pratinho, tem aqui no cantinho um pouco do diluente. Então, eu vou, ó, colocar um pouco da cor caqui, tá? Gente, eu coloquei até muito. Vou tirar um pouco, porque ficou demais. Eu não preciso de tanta tinta. Ó, só um pouquinho mesmo. Vou colocar mais diluente, porque eu quero essa tinta bem molinha, tá? Ó, vou misturar aqui no meu pratinho separado. Ó, vou tirar o excesso do pincel, bastante. E aí, eu vou começar, ó, nos cantinhos, ó, com movimento circular, eu vou esfumando essa tinta. Tá ok? Ó, de uma forma bem simples, tá? Essa dica é muito boa de você primeiro diluir um pouco a tinta num pratinho separado e depois vir com movimentos circulares, ó. E um pincel com bastante cerda, esfumando, tá ok? Principalmente, a gente começa colocando a tinta nos cantinhos, entre a palha do milho. Ó. E aí, a gente vem espalhando ela, puxando, distanciando do desenho. Ó. Sempre com movimento circular. Tá? E a gente vai estar fazendo também esse fundo em volta da peneira, tá? Porém, em volta da peneira, não precisa ser muito extenso. Tá ok? Apenas um fundo claro, com movimento circular para esfumando e espalhando, ó. Aqui, ó, também, só mesmo com a sujeirinha do pincel. E assim a gente vai trabalhando todo o fundo. Sempre pegando pouca tinta, eu repito muito isso. Mas é bom que aí com o tempo a gente vai pegando e nem percebe que tá pegando pouca tinta por vez. Tá? Pra não ficar um fundo muito só arredondado em volta aqui do elemento, eu vou puxar um pouco mais pra fora essa tinta, ó. Tá bom, pessoal? E assim a gente vai fazendo, tá? Ok? Então, o nosso fundo já tá pronto, tá? O fundo ainda tá bem molhado ainda. E agora a gente vai começar trabalhando a peneira aqui, tá? Vamos separar as cores pra peneira. Então, gente, sobrou um pouco dessa minha cor caqui que eu estava usando para fazer o fundo, certo? Para não desperdiçar a minha tinta, eu coloquei mais um pouco de diluente e coloquei a cor ocre ouro, pouca quantidade, ó, aqui no prato. Então, agora eu vou unir esses dois tons, ó, formando aí uma terceira cor, tá? O que eu vou fazer com esse tom? Ó, vou tirar o excesso do pincel, eu vou fazer o preenchimento aqui, ó,
da peneira, tá? Dessa parte interna aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou preencher com movimento circular, tá? Eu continuo usando um pincel número 14, um pincel grande, mas vocês podem estar usando um pincel menor para facilitar para vocês, tá? A minha preferência é trabalhar com pincéis sempre maior, porém, alguns detalhes não dá para estar fazendo aí com um pincel muito grande, tá? Então, ó, a gente tá vindo fazendo só mesmo o preenchimento, né? A base, ó. Tá ok? Da parte de dentro. E agora, gente, eu posso vir também, ó, fazendo essa lateral da peneira, tá? Preenchendo. O diluente vai deixar aqui o meu tecido úmido pra mim poder tá trabalhando as sombras. Ó. Então, eu tô fazendo o preenchimento agora, tá? Lateral da peneira. Feito o preenchimento, preenche tudo. Eu vou começar adicionando sombra. Essa minha sombra, eu posso estar fazendo aí com vários tons amarronzados, tá ok? Então, para diferenciar um pouco do fundo aqui que eu utilizei o sépia, eu vou estar usando outro tom de marrom. Ok? Então, eu vou estar usando, gente, o terra queimada. Vou pegar a tinta com o mesmo pincel de um lado só. Vou chegar mais próximo à câmera para que vocês possam estar vendo, ó. Tá? O que eu vou vir, ó, com a tinta pra cima, ó, eu vou marcar, ó. Tá ok? Marquei a lateral e eu vou esfumar essa lateral pra dentro, ó. Puxar o excesso de tinta pra dentro, esfumando, ó. Tá? Então, a lateral vai fazer sombra. Vou pegar mais um pouquinho de um lado só do pincel e vou vir aqui, ó. Tá certo? Aqui também. Ó, vou fazer a sombra, tá? E vou fazer a sombra aqui, onde a palha do milho passa por cima da peneira. Então, a palha vai projetar uma sombra na peneira e a gente precisa colocar esta sombra, tá? Então, eu vou colocar, ó, e com movimento circular, eu vou espalhando essa sombra. Certo? Agora, eu preciso dar uma iluminada aí, tá? Pra iluminar, você pode estar usando vários tons, tá? Minha tinta caiu. Eu vou usar o marfim, mas se você não tiver o marfim, pode ser um pouquinho de branco. Mas aí, gente, lembra sempre de esfumar bem, tá? Porque a gente quer aqui um tom de marfim, não quer um tom de branco. Mas se você não tiver o marfim, você pode estar fazendo com areia, tá bom? Ou pegar o seu branco e acrescentar uma isca do siena natural, fumê, tá? Se você fizer isso, você vai conseguir aí ter um tom de marfim pra tá fazendo essa claridade aqui. Ok? Então, é isso. Agora, a gente vai fazer a parte de fora, tá? Então, pra isso, eu vou continuar com o mesmo pincel, pegando tinta de um lado só do pincel, com a tinta pra cima. Ó, e eu vou vir fazendo o contorno agora, ó. O contorno da peneira. Certo? Ó, vou reforçar aqui esta sombra interna, tá?
E o que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou precisar de um pincel chato, tá? Pra gente tá fazendo aqui as lervuras que tem dentro, tá? Pra isso, deixa eu só ver que tom que eu vou estar utilizando. Pode ser o rústico. Na verdade, eu tô achando o rústico um tom muito forte. Então, a gente vai estar utilizando aqui, ó, um fumê, tá? Ó, vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Vou aproximar um pouco mais para vocês conseguirem visualizar melhor. Com tinta de um lado só do pincel, eu vou fazer, ó, linhas. Ó, vou fazer a trama da peneira agora, ó. Tá? Ó, tô fazendo com siena. Não precisa ser uma coisa muito certinha, tá? Pode ser meio curvada. Agora, eu vou pegar o marfim, tá? Com pincel sujo, vou pegar a tinta do mesmo lado. E eu vou fazer as lervuras ao contrário agora, ó. Ó, gente, só mesmo pra tá simulando a trama da peneira, tá? Lembrando que aqui a tinta tá molhada ainda. Depois que secar, vai ficar apenas alguns risquinhos, ó. Agora eu posso vir fazendo o contrário, ó. Como eu fiz com siena. Ó. Tá? Apenas para simular a trama da peneira. Certo? Agora a gente vai fazer a borda. Deixa eu só virar aqui pra ficar melhor pra mim. Tá? Vou trocar o meu pincel, vou pegar aí um pincel número... Aquele meu pincel de cabo vermelho, número 8. Tá? E eu vou estar utilizando, ó, aqui um tom de... Deixa-me ver, de marrom e o marfim. Tá? Mas isso aqui a gente vai continuar na segunda parte da nossa aulinha.